Olá, meus amigos. Então, tudo bem? Bem, sejam aqui muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Sem Tabus. Maltinha, estamos aqui de volta para mais um episódio. Esta semana, o que é que eu vos venho falar? Primeiramente, malta, temos que falar aqui algumas coisas que... Epá, isto vai ser meio que... Isto não passa de uma autoavaliação, no fundo, não é? Temos que mencionar todas as coisas que eu fiz no último podcast que foram completamente erradas e que temos de corrigir imediatamente. Porque isto também agora é um perk, não é? Eu agora tenho aqui uma ferramenta que me permite ouvir a mim mesmo falar. E se vocês pensarem, é uma coisa que vocês se calhar fazem poucas vezes. Tipo, vocês todos bêbados num vídeo da noite, tipo, isso não conta. Eu estou a falar, vocês ouvirem-vos a vocês mesmos a falar de forma eloquente, por exemplo, a ler ou a fazer uma apresentação. Isso eu acho que nós ouvimos poucas vezes a falar. Se bem que agora o pessoal tem bem mania dos áudios, não é? Tipo, vocês mandam um áudio e ouvem primeiro antes de mandar. Eu pelo menos ouço. Pá, aí 2 vezes, não sei porquê. É essa moca e agora o pessoal também tem a mania de ouvir os áudios bem rápido. Parecemos no fundo desenhos animados. Mas essa cena dos áudios por acaso até vai contra aquilo que eu estou a dizer, porque hoje em dia o pessoal tem uma tendência de fazer áudios e eu acho que isso até permite que nós de vez em quando nos ouçamos a nós próprios a falar. Mas quando nós temos que seguir uma linha de pensamento e não é só uma conversa, por exemplo, com um colega ou com um amigo, acho que nós temos esse exercício poucas vezes. Até recomendo que vocês façam uma coisa parecida, que é próxima vez que vocês próxima vez que vocês eu não sei como é que é de colocar esta palavra. Isto é um dos erros de eu tentar às vezes ter um discurso mais eloquente do que a minha cabeça consegue. Porque às vezes a cabeça não acompanha meio que aquilo que eu quero dizer. Tipo, há palavras sim muito bonitas, depois são difíceis de expressar, e ainda por cima eu que falo tenho alguns problemas de... Pá, não vou-lhe chamar problemas de fala, né? Tipo, uma pessoa que meio que às vezes se atrapalha a falar, isso não é bem ter problemas de fala. Há pessoas com sérios problemas de fala e conheço vários e isso é bastante diferente. Por isso, não, eu não tenho problemas de fala, simplesmente às vezes atrapalho um bocadinho nas minhas palavras. E o que eu queria dizer era, próxima vez que vocês forem fazer uma apresentação para a escola ou assim, experimentem em casa, se vocês costumam praticar a apresentação, experimentem gravar-se a vocês próprios a apresentar. Epá, provavelmente vocês vão achar que estão ridículos, mas isso lá está o que eu estava a dizer, nós ouvimos tão poucas vezes a falar que depois isso até parece parvo, porque a maioria das pessoas até diz: a minha voz fica tão mal nos vídeos. Pá, não, isso, a tua voz é quase normal, tu é que não estás bem que habituada a ouvir a tua própria voz. Então, no seguimento do que eu estava a dizer, pronto, eu detetei alguns erros no meu discurso e gostava de abordá-los. Primeira coisa que eu notei é que vício é este? Esta porcaria deste som com a língua, que no fundo isto não é nenhum conector, não é nada, mas pelo visto é um vício que eu tenho e não sabia. Mas eu acho que não faço isto a falar normalmente. Isto é se calhar eu a tentar meio que puxar pelo meu discurso ou começar a dizer alguma coisa, uso aqui este... Pá, eu não sei bem o que é que este som significa, mas tenho que parar de fazer isto. E é completamente inconsciente, porque eu nunca reparei que fazia este som inútil até ouvir-me a mim próprio falar, o que é bastante engraçado. Depois, também, lá estou eu outra vez, vem, pronto. Outro erro que eu cometi foi dizer que o secundário era a partir do 7º ano até o 12º, o que está completamente errado. Ou seja, o secundário é só do 10º ano até ao 12º. Agradeço às pessoas que me corrigiram, que foram bastante rápidas a fazê-lo e estamos num podcast, não há nada que eu possa fazer, malta. Eu sei, não é tipo um tweet, vocês já tipo, metem um tweet e depois vão ver, que erro estúpido e depois apagam. Eu aqui não posso fazer isso. Que é, se eu mandar aqui uma calinada, Jesus, se eu mandar aqui uma calinada enorme, vocês ficam com este registro para sempre, não é? Tipo, eu não vou apagar um episódio inteiro por causa de algo que eu me tenho enganado a dizer. Por isso, malta, isto vai gerar aqui
ouro, não é? Porque, epá, no fundo eu mando as minhas calinadas como toda a gente manda e tipo, se calhar aqueles momentos em que vocês pensam, opá, não sei, eu tenho momentos às vezes de completas quebras mentais que eu tipo às vezes depois penso, meu Deus, o que é que eu estou a fazer à minha vida? Cenas do dia a dia, tipo, sei lá, aquele clássico de vocês estarem à procura de uma coisa durante 20 minutos e afinal aquilo estava no sítio mais óbvio de sempre e vocês se calhar até passaram por lá e nem viram. Pá, cenas desse género. Isso também acontece quando nós discursamos e quando nós falamos e quando nós temos pensamentos. Por isso agora o meu medo é que estes episódios vão ter aqui coisas no meio que podem ser mesmo gozáveis. Mas pronto, eu não tomo, isto é um erro que eu tenho que. Um erro não, neste caso é um risco que eu tenho que cometer. Epá, e a vida é mesmo assim, não é? Eu não posso fazer nada. Por isso tenho que, primeiro, se calhar abrandar o meu discurso. E dois, pensar muito bem nas coisas antes de as dizer. Mas claro que peripécias como estas acontecem, eu sou ser humano, eu não sou robô e não me vou martirizar. No seguimento disto, muitos de vocês mandaram-me reviews ao meu podcast e fizeram exatamente aquilo que eu vos disse, que era darem-me a vossa opinião e, antes de mais, agradecer a toda a gente que o fez. Acho que a resposta ao podcast foi até bastante positiva. Diria que num rácio de positividade e negatividade em relação a respostas ao meu podcast, diria que coisas já a apontar, por exemplo, por assim dizer, a melhorar, eu diria que cerca de, eu vou dizer, 90% eram coisas positivas. O que é muito bom. E os outros 10% não é que fossem algo negativo que eu fiquei ofendido, é no sentido de eu melhorar, estão a perceber? Por isso, pronto, eu até poderia dizer que esta amostra tem 100% de rácio positivo, mas isso já não faria sentido a gente estar a fazer este cálculo. Mas sim, a maior parte das pessoas teve coisas positivas a dizer e não teve nada muito grave a apontar. E o que vocês mencionaram mais, pelo menos do que eu tenho aqui, era que existia algum ruído de fundo. Malta, eu neste momento estou a gravar num cenário diferente do último episódio. Não sei se estou a cometer um erro ou não. Isto se calhar não sei se está melhor ou se está pior. Pelo menos eu aqui estou meio que a contar que isto tenha menos ruído de fundo, porque eu descobri que vocês não sei se já repararam, mas os eletrodomésticos fazem muito barulho. A questão é que nós, no nosso dia a dia, o nosso dia a dia é tão ruidoso que nós, sons do dia a dia, como um simples eletrodoméstico, não nos faz confusão. Pelo menos quando é à noite, não é? Tipo aquela sensação de quando você está de noite, estão mais pessoas a dormir em casa ou assim, parece que tudo faz bem barulho. Mas isso é porque é o nosso hábito temporário ao silêncio. Um, e aqui, quando eu gravo este podcast, é a mesma coisa, não é? Porque eu achei que estava seguro onde eu estava no meu último podcast e depois reparei que efetivamente havia eletrodomésticos à minha volta que emitiam ruído. O que pode ter distorcido um pouco a qualidade deste áudio. E desta vez eu também estou aqui mais pertinho do microfone. Que eu não sei se está melhor ou se está pior, porque eu salto mesmo assim para as coisas de cabeça. E é assim que passamos para o próximo erro que eu cometi. A malta, e este erro foi gravíssimo. Pai, não tenho como corrigir isto. Se calhar até tenho, não sei, preciso da vossa ajuda, mas eu acho que não tenho como corrigir isto, que é... Ou seja, eu apareceu-me o nome na cabeça do Sem Tabus e eu pensei que era um nome bom, mas qual era o primeiro passo, obviamente, era ir ver se esse nome já era atribuído ou se já existia algum podcast com o mesmo nome, não é? Então eu passei por todas as plataformas de streaming de podcasts, uh, pelo menos as que eu me lembrei, e pesquisei pelo nome de Sem Tabus, o que me deu o resultado de apenas um podcast. Acho que só apareceu em duas plataformas, eu julgo que foi o Spotify e o SoundCloud, que era um podcast de 4 ou 5 rapazes, que só tinha um episódio e tinha sido em 2020, se não me engano. Epá, eu decidi seguir para a frente, não é? Porque acho que o mundo não funciona assim. Não é tipo uma vez metes um conteúdo só para a internet, para meio que depois abandonas uma ideia, isso é quase
estás a registar um nome sem o registar, não é? Tipo, não é porque um gajo qualquer usou esse nome em 2007, tipo, que eu não posso reutilizar esse nome. Epá, sendo que se fosse um podcast que tivesse mais episódios e não tivesse sido aquele episódio singular em 2020, eu provavelmente teria ido para outro nome e não teria seguido para a frente. Mas como isto também é para um círculo pequeno, e como só existia efetivamente o episódio e não tinham mais conteúdo, então eu decidi meio que tomar posse deste nome e ficar com o nome Sem Tabus. Qual é o problema? Malta, eu cometi o erro de não pensar que poderia haver. Né, poderia haver. Eu esqueci-me de pesquisar no YouTube. Basicamente foi muito isto. Eu esqueci-me de pesquisar no YouTube. Não tenho a certeza se eu esqueci-me completamente de pesquisar no YouTube ou se eu pesquisei por Sem Tabus Podcast e devia ter pesquisado só Sem Tabus. E porquê? É aqui que entra o meu grande erro. Malta, isto quase que me estragou a semana, que foi: já existe um canal chamado Sem Tabus. Epá, eu sei que isto era super provável de acontecer. O problema é que é um canal ainda bastante grande e, para além disso, é um canal também português, por isso o nosso círculo também é pequenino. Epá, isto deixou-me completamente devastado. E porquê? Porque não só eu não encontrei esse canal quando eu pesquisei e antes de escolher o nome, como também eu já tinha visto aquele canal. Ou seja, já tinha visto vídeos daquele canal mais que uma vez. Eu já conhecia o canal, e agora dei aqui uma pancada no microfone, espero que isto não se tenha ouvido. Eu já conhecia o canal, eu já tinha visto vídeos do próprio canal e não me passou completamente pela cabeça que seria esse o nome. Porquê? Porque eu só tinha na cabeça o nome da pessoa do canal, que é a dona do canal Sem Tabus do YouTube, neste caso, é uma senhora chamada Suzy, ou Susan, eu acho que é Suzy. Vocês se calhar sabem quem é a Suzy e nem se estão a recordar. A Suzy é aquela senhora que a última vez que eu me lembro de ver, eu acho que ela estava a ser comentadora do Big Brother, mas é aquela senhora que é sexóloga. Vocês devem estar a ver de certeza. Se vocês costumam até ver, por exemplo, o conteúdo dos primos, eles até fizeram algumas reacts ao conteúdo da Suzy. E o nome do canal da Suzy é Sem Tabus. Eu já tinha visto vídeos da Suzy e agora vocês estão-se a perguntar: mas o que é a Suzy? O que é o canal da Suzy? Malta, a Suzy é nada mais do que, nada menos do que uma senhora bastante simpática, até parece uma senhora bastante simpática, e daquilo que eu já vi dela parece uma pessoa decente. A Suzy é sexóloga e ela faz vídeos para o YouTube e, malta, eu quando pensei que era Sem Tabus, sim, eu ia falar das coisas sem tabus e meio que esse era o conceito, mas malta, isto sim é falar sem tabus. Tipo, o conceito de não haver tabus tipo, está no canal da Suzy. E eu vou-vos explicar isto, vou-vos comprovar isto com alguns títulos de vídeos do YouTube da Suzy. Já tinha, como estava a falar, não sei se disse há bocado, mas já tinha visto até os vídeos da Suzy numa react dos primos epá, e fiquei com o nome da Suzy na cabeça e não me lembrei que o próprio canal também se chamava Sem Tabus. Agora qual é a diferença? O meu chama-se Sem Tabus Podcast. Que eu posso fugir meio aqui por esta onda, que é, isto é um canal do YouTube, está bem, mas o Sem Tabus Podcast é o meu, não é o canal do YouTube. Ou simplesmente eu não ponho no YouTube. Porque agora fica aqui esta dúvida, não é? O que é que vocês acham? Que eu devia alterar o nome? Tipo, vou alterar o nome agora que já tenho tipo imagem e tudo. Não faz sentido para mim. Por isso, queria saber a vossa opinião nisto, mas é um dilema com que eu me estou a confrontar. Porque eu não posso também meio que roubar o nome, não é? Porque depois vou ser acusado de falta de originalidade. E depois vão dizer que eu copiei o nome, que na verdade não aconteceu, eu fui só burro mesmo. Aliás, se calhar o meu subconsciente já tinha lá o nome precisamente por eu já ter. Epá, não sei. Não sei como é que não me ocorreu. Mas como eu estava a dizer, isto sim é um canal de Sem Tabus. E se há canal que devia ter o nome Sem Tabus, é o da Suzy. Eu posso-vos comprovar isto por lendo aqui alguns títulos de vídeos da Suzy. Então, alguns vídeos que eu tenho aqui no canal da Suzy, eu vou passar a ler os títulos. Quem for menor de 18 nem sequer devia estar neste podcast em primeiro lugar, mas atenção às próximas palavras. E aqui alguns vídeos da Suzy temos aqui.
Como dar o cu, Brinquedos para dois, Como lidar com um chute no cu, Try on, E se ele não conseguir, Palavrões durante o amor, Voltar ou não para o ex, Como beijar, Lubrificação, Incontinência urinária. Eu não, nem sei o que é incontinência. Ok, acabei de ouvir 3 ou 4 foguetes, não sei se vocês também ouviram. A diferença deste sítio para a última, não gravei que isto é aqui uma pequenina janela e pá, podem ter sido tiros, né? Neste momento alguém pode ter sido baleado e isto não for nada foguetes. Não sei se vocês ouviram, mas se ouviram, fiquem aqui com este pequeno fogo de artifício. Antes dos fogos, neste caso, me interromperem, estava aqui a ler os títulos da Suzy. Então temos ainda também, como eu estava a dizer, incontinência urinária, que eu não faço ideia o que é que seja. Tenho aqui também um segredo para o deixar louco. E 3 dicas para deixar de 4. Bem, isto podia continuar porque isto tem muitos mais vídeos, mas vocês estão a perceber, não é? Tipo, o canal da Suzy, se há um canal que devia ter este nome. Oh meu Deus, estou-me a trocar tempo. Se houvesse um canal que deveria ter o nome sem tabus, então era o canal da Suzy. Porque os meus tabus não são nada comparados aos vídeos desta senhora, não é? Recomendo-vos muito a irem ver os vídeos da Suzy na mesma, porque até são de certa forma educativos e pode haver lá alguma coisa que vos dê algum conteúdo como deve ser, ao contrário deste podcast. Também nas sugestões de que me deram, falaram de. Provavelmente depois as pessoas que estiverem a ouvir as sugestões que eu estou a dar sabem que são elas. Falaram de meter uma música específica no início e no final do episódio, uma que tivesse a ver com aquilo que eu falo, e eu achei muito bem. E eu no início até tinha um beat de uma música do Young Thug em vez deste instrumental que eu tenho agora. O problema é que o SoundCloud não me permite publicar conteúdo que tenha alguma coisa que não seja 100% minha, ou seja, tudo o conteúdo que eu meto no podcast meio que tem que ser tudo meu. Não posso ter meio que uma intro de ninguém. E foi por isso que eu não pude meter nenhuma música específica como eu queria no início e no final do podcast. Também disseram que eu podia usar meio que uma música de fundo enquanto falava, tipo um jazz meio que baixinho enquanto eu falava, o que até me pareceu uma boa ideia, mas eu depois também tenho medo que isso disperse um bocado aquilo que eu estou a dizer e que às vezes se desenquadra com aquilo que eu estou a dizer. Mas é uma boa sugestão e pá, a única resposta que eu posso dar a isso é que só mesmo vendo. É meio que só eu gravando um episódio com a música ou metendo depois por trás e ver como é que fica, não é? Porque senão vocês disseram que pode ficar um bocado o efeito de meio que uma sensação de que está meio que vazio. Epá, eu percebo o que vocês estão a dizer, né? Mas isso também acho que, não sei, de certa forma faz-me sentir um bocadinho mais próximo de vocês. Também me disseram que a escolha de temas para o primeiro podcast pode não ter sido a melhor, ou pode não ter sido algo que se relacione com vocês todos, e eu percebo isso, mas pronto, eu também não me posso guiar só por aquilo que vocês querem, né? Porque senão este podcast deixa de ser espontâneo. E o que a gente quer aqui neste podcast é espontaneidade. Então, espontaneidade. Espero que esteja bem, senão é mais uma calinada para o nosso registro. Malta, quero passar agora aqui para dar uma recomendação. Epá, eu sei que isto dar recomendações é bué comum nos podcasts, mas meio que isso não quer dizer que eu não possa fazer, não é? Tipo, meio que por haver outros podcasters que dão recomendações de filmes ou de músicas ou whatever, não quer dizer que eu não possa fazer, como é lógico. E é neste seguimento que eu passo para vos falar do filme que eu vi esta semana numa sessão de cinema em minha casa da faculdade. Na minha casa da faculdade, aliás. E o que é que era o conceito deste filme? Eu espero que vocês fiquem tão excitados, ou seja, eu espero conseguir descrever-vos o filme meio como, sabem aqueles títulos que aparecem quando vocês meio que abrem o filme. Isto é uma vergonha eu ser videógrafo e estar na indústria do cinema e meio que não saber como, não me está a vir a palavra de como é que se chama a descrição de um filme.
Pronto, não é o título, é aquela breve descriçãozinha de quando vocês abrem um filme, seja na Netflix, seja onde for. Então, basicamente, isto era um filme sobre três rapazes, neste caso até acho que eram dois rapazes e uma rapariga, que roubavam casas. E qual era o twist deste filme? Eles decidiram roubar a casa de um homem que era não só ex-militar, como o homem era cego. Malta, vocês não estão a perceber este filme. Do início ao fim, eu tenho a certeza que as pessoas, não só eu, mas as pessoas que estavam a ver o filme comigo, epá, eu não sei bem que arranjar a palavra para aquela sensação, mas é meio que uma tensão satisfatória. Meio que vocês parece que estão a jogar, estão a perceber? Tipo, o filme, aquilo não é bem categorizado no terror, aquilo não é bem terror, não é? Aquilo é mais tipo suspense. O conceito era que o velho era maluco e ele, como não via nada, ele era completamente cego. Ele guiava-se apenas pelo som. E isso depois permitia que houvesse ali situações engraçadas com o barulho que as pessoas faziam e pronto, criou ali todo dentro daquela casa, só dentro daquela casa, o que eu também achei que foi um conceito super interessante, que é, se fizeram um filme inteiro só praticamente dentro da casa do homem. E para quem percebe de vídeo e de cinema, consegue perceber o quão difícil isto é fazer um filme que seja entertaining o suficiente para fazê-lo todo dentro de um só cenário. E o filme era todo só dentro de uma casa e o filme estava excelente. Malta, o filme acabou, eu bati palmas, tipo, estava no cinema, estão a ver? Tipo, eu não sei explicar, aquilo foi. Epá, vocês sabem aquela sensação de ficar à procura de um filme para ver durante meia hora? Tipo, meio que não sabem, nenhum filme vos parece nada de jeito. Foi exatamente o que nos aconteceu, tipo, vimos ali 4 ou 5 filmes, tipo, aquele parecia só meio que tipo, o menos mau deles todos. E não era, nem tinha assim uma rating tão boa na Netflix e malta. Eu fiquei. Eu não sei explicar qual foi a sensação que eu tive depois daquele filme, mas foi meio que um alívio. Epá, e fiquei completamente inspirado em níveis cinematográficos. O filme estava muito bem feito e era aquela sensação que eu não estava a conseguir explicar, que é meio que vocês estão sempre tipo a torcer pelas personagens, e aquilo tem tantos twists uns a seguir aos outros que aquilo cria ali uma tensão que não é bem medo, é só mesmo satisfatório. Eu não consegui bem explicar qual é a sensação, mas recomendo muito verem o filme se não tiverem nada para fazer durante a semana. O filme chama-se Nem Respires. Vocês provavelmente se calhar até já viram o filme, se não viram vão ver, porque é a recomendação que eu deixo para esta semana, é mesmo esse filme. E que obra-prima cinematográfica. Será que isto é uma coisa regular que eu agora posso fazer, que é fazer recomendações de conteúdo? Não sei se vocês apreciam isto ou não, mas posso fazer aqui uma recomendaçãozinha semanal sempre de um filme ou de uma série ou de um álbum, não sei, mas a minha recomendação desta semana é este filme, porque eu fiquei efetivamente a semana toda a pensar neste filme e foi mesmo muito, muito bom. Seguindo, vamos com 23 minutos. Acho que uma coisa que me disseram também no último episódio, que eu também senti, era que estava um bocado preso no início. Que vocês disseram que eu depois no meio do podcast acabei por me soltar um bocadinho. Se calhar depois a falar meio que puxo por mim próprio, porque isto depois é meio que um comboio. Tipo, no início eu ainda estou ali meio que como bem perguntinhas, tipo, qual vai ser o meu seguimento de discurso, mas eu depois estou encavalitado e as coisas correm melhor. Por isso eu acho que efetivamente vocês tinham razão, disseram que eu no início do último episódio estava um bocadinho intenso, mas que depois que me soltei mais para o meio, e posso concordar e pá, espero mesmo que vocês desse lado já estejam a sentir uma energia diferente da minha parte hoje. Se bem que eu hoje estou extremamente cansado em comparação ao dia que eu gravei o último episódio, mas eu prometi que ia tentar manter este schedule do mesmo dia da semana, os episódios. Por isso cá estou eu aqui fortíssimo a gravar o episódio número 2 para garantir este registro ao sábado. Acabei de vir do futebol, que é uma coisa que eu agora ando a tentar fazer todos os fins de semana, meio que com grupos de amigos. Quase, não posso dizer que sim, recentemente foram todas as semanas. Isto para mim, que faço parte do ramo da multimédia e passo
8 horas por dia no computador, depois chegar ao fim de semana e ir fazer 3 horas de futebol, às vezes custa um bocado e as minhas pernas já demonstraram sinais de lesão rápida graças a estas futeboladas de fim de semana, mas fico a sentir mesmo que me faz bem porque eu não costumo fazer muito cardio e jogar futebol é altamente, não é? Tipo, meio que é uma coisa, pá, mesmo que tu sejas horrível, jogar futebol é sempre uma cena fixa, então se for com amigos, se não for um ambiente super, super competitivo, é uma cena super saudável mas é desgastante completamente. Eu neste momento, eu era capaz, eu estou a gravar isto às 8 horas, eu diria que mais 2 horas se eu tivesse de pança cheia de jantar, meio que, pá, era capaz de dormir já para o dia seguinte. Se bem que eu hoje nem me esforcei assim tanto porque eu já estava a pensar que precisamente teria que ter energia meio que para vir aqui falar com vocês. Uh, Se bem que por outro lado eu também não me quero meio que obrigar, né? Tipo, eu não posso obrigar-me sempre a fazer podcast porque eu depois vou sentir que isto é uma obrigação e não é bem isso que eu quero. Mas até agora está tudo bem porque estava picadinho para vir aqui fazer este episódio. Sabem o que é que eu senti? Que foi muito tempo. Achei que fiquei muito tempo sem falar com vocês. Porque da última vez que eu gravei podcast, no dia a seguir, já me apetecia logo gravar outro episódio. E pausa para a água. Às vezes desvalorizamos a água. A água é mesmo é bom. E a água, eu às vezes consigo mesmo sentir o meu corpo a revitalizar-se quando eu bebo água. Mas que tipo, a água a circular no meu sistema. Tipo, vocês têm uma certeza que a água é mesmo bué da boa para a vossa saúde. E eu cometia o erro enquanto era muito puto de substituir meio que a água por outros líquidos tipo Ice Teas e assim. E cheguei à conclusão que não tem nada a ver. Sim, é muito bom Ice Tea de limão e sou completamente viciadinho em Ice Tea de limão. Não me tragam Ice Tea do Pingo Doce, que não é por mal, mas eu não gosto mesmo, não consigo. Ice Tea de marca branca faz-me lembrar aniversários tristes quando eu era criança, de putos que eu nem curtia assim muito e que cheiravam mal. E só consigo beber ou Lipton ou Nestea, e eu diria que Nestea é a melhor marca de chá gelado. Epá, isto pode ser completamente discutível. Vocês provavelmente também vão discordar do que eu estou a dizer, se calhar vocês curtem mais Lipton. E outra coisa que eu também acho que muita gente discorda é que Ice Tea de limão é o melhor Ice Tea que existe e é provavelmente das melhores bebidas que existe no mundo. De todas as bebidas que existem, eu diria que Ice Tea de limão é provavelmente das melhores bebidas que existem. Está ali uma calibração completamente certa de sabor com frescura. Pá, Ice Tea de limão, sem discussão nenhuma, dos melhores refrigerantes. E também me dizem que outra bebida que eu gosto bastante, que também toda a gente me diz que odeia, é bi de maçã. Vocês sabem, tipo aquelas latinhas meio que de vidro que nós comprávamos bué quando éramos putos. Agora, claro que se vende em embalagem grande, mas antes nos cafés vendia-se meio que em latas de vidro. Que é bi de maçã, tipo, epá, bi é mesmo uma bebida bué da boa. E bué da gente não gosta, e eu por acaso acho que, pá, achava que os meus gostos de bebida eram bué comuns e afinal os meus gostos por bebidas são bem peculiares, até porque eu não gosto de bebidas gasificadas, ou seja, não bebo nada com gás, e Coca-Cola, pá, nada dessas coisas, nem Fanta, nem nada do que tenha gás, pá, para mim não dá. Eu sei que isto pode ser chocante para vocês, mas olhem, é assim que vocês vão ficando a conhecer um bocadinho mais de mim, através destes detalhes que eu vos dou. E entretanto, vamos com quase 30 minutos de podcast, e o que é que a gente falou de interessante? Falámos de nada, ou seja, zero coisas que nós falámos de interesse. Mas estes episódios, se calhar, também vão ser precisos, né? Que é meio que eu dar catch-up com vocês. Mas vamos abordar um temazinho, que é para também este podcast não ficar assim tão solto. O que é que eu queria falar hoje? Um pensamento que eu tive aqui há pouco tempo, que é... Vocês sabem meio que aquelas pessoas que não saem à noite nos seus primeiros anos de adolescência, tipo meio que 16, 17, 18, tipo meio que não saíam à noite, e depois só começaram a sair à noite com 20 e tal, ou tipo a universidade. Vocês de certeza que conhecem este tipo de pessoas que não saíam à noite praticamente, pronto, quando eram putos, depois de repente trocam para uma universidade ou vêm-se longe dos pais e vêm-se com liberdade, e depois tudo o que eles querem fazer é sair à noite. E o que eu tinha pensado é,
Será que estas pessoas, agora que começaram a sair à noite, porque sair à noite é uma coisa que, sim, é muito bonito, mas meio que às vezes cansa, não é? Tipo, vocês sair à noite é brutal, mas tipo, 3 noites seguidas a sair à noite e a beber, tipo, meio que isso já cansa, não é? Tipo, vocês, eu pelo menos, tipo, eu se for beber num dia, se calhar a menos que eu esteja num festival ou assim e beber já logo no dia a seguir, isso para mim às vezes o meu mood nem está muito para aí virado, ou seja, sair à noite é uma coisa até meio que desgastante, não é? Já para não falar ah, que gastos e tudo mais, mas se vocês pensarem, os vossos standards de sair à noite, quando vocês eram putos, tipo 16, 17 anos, ou quando começaram a sair, eram muito mais baixos. Por exemplo, se calhar vocês irem para um Hells Bar beber shots, tipo, com amigos, quando eram mesmo putos, era, uma, era o topo do topo das diversões, e agora vocês, se alguém vos disser, pá, siga ali àquele bar, vocês ficam meio que até que ofendidos, porque o que seria ir sair à noite e ir só beber um shot a um Hells Bar, não é? Vocês, hoje em dia, os vossos standards, pelo menos os meus, são mais que para virar para o ramo das discotecas, e às vezes até há discotecas e bares que deixam aquém e que não me satisfazem. E isto é porquê? Porque era aqui que eu queria chegar, que é, será que nós saímos tanto à noite que depois os nossos estándares são tão altos que depois sair à noite já não é divertido? Por exemplo, o meu tio dizia-me que ele saiu tanto à noite quando era puto, que depois de sair à noite meio que deixou de ter piada para ele quando ele tinha 20 e tal anos, porque ele fez meio que tudo durante a idade que era puto. E agora, o que é que será que é melhor, não é? Porque eu já pensei nisto, que é, pá, estas pessoas estão a experienciar coisas, se calhar, meio que pela primeira vez, tipo, bebedeiras agressivas, tipo, que são experiências, tipo, da vida, né? Estão a experienciar estas coisas pela primeira vez, tipo, com 20 e tal anos, tipo, já com ideias formadas e, tipo, com a cabeça no sítio certo e com cabeças de adultos. Epá, isto se calhar muda bué a perspectiva das experiências que nós temos. Porque imaginem que vocês agora de repente tinham todas as vossas saídas à noite, nunca tinham acontecido, e vocês de repente agora estavam na universidade e estavam a sair à noite pela primeira vez. Vocês têm anos de excitação noturna pela frente. Estão a perceber o que eu estou a querer dizer? Pá, vocês hoje em dia, se vocês já saem à noite, este que era um puto, já não é a mesma coisa, não é? E cada vez vai ser sempre assim. Se vocês não começarem a melhorar meio que as vossas saídas à noite, nem que seja irem para discotecas mais caras ou com mais gente ou assim, vocês vão se cansar de sair à noite. E a minha dúvida é precisamente esta: será que as pessoas que só começaram a sair à noite com mais idade, será que elas estão mesmo a curtir muito mais do que nós? Ou será que elas fizeram mal? Porque eu também pensei que é, pá, as coisas também são mais divertidas quando as experienciamos. São mais divertidas quando as experienciamos pela primeira vez com outras pessoas. Não é tipo, meio que sair à noite quando vocês são putos, pelo menos eu acho que na maioria dos casos, se vocês saem à noite com os vossos amigos, vocês estão a sair à noite a apanhar bebedeiras com os vossos amigos que também estão a beber pelas primeiras vezes. Esta frase não fez sentido, não é? Porque ou é pela primeira vez ou não é. Ou seja, também estão a apanhar bebedeiras pela primeira vez, tal como vocês, e experienciar coisas em grupo pela primeira vez com outras pessoas que também estão no mesmo. Opa, no mesmo comprimento de onda que vocês, não é? Que têm tanta vivência ou menos que vocês. Epá, eu acho que isso é uma experiência muito mais enriquecedora e muito mais fixe. Que é, pá, yeah, meio que essas pessoas ainda têm bué anos para se divertirem a saírem à noite e não estão habituados e ainda curtem bué qualquer coisinha, mas pá, depois toda a gente meio que ao redor deles já tem muito mais andamento, estão a perceber? Tipo, pá, eu não sei se estou a ser bué claro, mas eu conheço pessoas que efetivamente só começaram a beber quando entraram para a universidade, não é? E tipo, eu pelo menos, eu sou o contrário, se calhar comecei a beber até. Não, eu não posso dizer que comecei a beber menos, né? Que estupidez também começar a dizer que bebia menos na universidade do que no secundário. Mas eu na universidade, se calhar, obviamente, surgiram mais ocasiões de saídas à noite e tudo mais. Mas eu conheço pessoas que efetivamente estão agora a sair à noite pela primeira vez. Pá, eu sinto que essas pessoas estão mesmo tipo, no auge da vida delas, porque meio que saíram de casa dos pais, tipo, e como sempre foram meio que certinhos, tipo, ainda se conseguem tipo, safar altamente na escola, e depois, pá, sair à noite para eles, tipo, bares, tipo, meio que da caca, tipo,
ainda, pá, é uma experiência altamente e para eles ainda é tudo bué, bué excitante, estão a perceber? Porque tipo, pá, sei lá, nós vamos nos meio que habituando aos nossos ambientes e às nossas atividades e realmente a mim às vezes tem que haver aqui este crescimento constante no aproveitamento de sair à noite, pelo menos é assim que eu encaro as coisas. Por isso deixo-vos aqui com esta pergunta que é, será que pronto, essas pessoas estão a viver e a curtir o que vocês não curtiram? Ou será que nós, experienciando coisas pela primeira vez em grupo com outras pessoas que também se identificam connosco, pá, acaba por ser muito melhor e muito mais enriquecedor do que pronto, começarmos esta jornada de sair à noite sozinhos, não é? Hum, Bem, estamos com 35 minutos. Acho que vamos bastante bem. Pá, eu hoje não estou a sentir que estou com a energia que queria estar para continuar e eu depois também estar-me a alongar. Vou deixar que isto não está a ser honesto, não é? Porque eu quero vir para aqui com a energia certa, quero falar durante o tempo certo e quero dizer quando eu achar que está bom. Espero que vocês compreendam, porque eu também não vos quero não só amassar, como também não quero amassar a mim próprio. Porque é aquilo que eu vos estava a dizer, este podcast não tem que ser algo espontâneo. E agora sim eu vim aqui gravar rigorosamente ao sábado para seguir aqui o calendário, porque também só estamos no segundo episódio. Vamos ver se eu. Pá, a minha sugestão é para mim próprio é tentar gravar mais o podcast se calhar durante a semana. Porque assim eu estava todo excitado, queria logo fazer outro episódio, mas eu também queria meio que esperar para saber qual era o vosso feedback. E agora, será que fiz bem? Será que fiz mal? Pá, será que devo logo quando me dá na gana, apetece-me gravar, vou logo? Ou será que meio que tenho que me obrigar meio que a vir aqui gravar? Não sei. Gostava também de optar por este. Estou-me a sentir muito mais cozy que ainda estou agora. Estou-me a sentir muito mais à vontade em termos de som e estou-me a sentir muito mais à vontade em termos de espaço. Por isso, as minhas expectativas é espero mesmo que o som tenha ficado bom aqui, porque eu gostava de começar a gravar os episódios aqui mais vezes num sítio onde eu me encontro. Um, e resumindo, pronto, é isso, não é? Obrigado pelas vossas recomendações e pelas vossas avaliações ao podcast. Espero que não fiquem chateados comigo de eu ter falado muita palha aqui neste episódio. Mas hoje também é assim um bocadinho a vibe que eu estou e gosto de ser honesto com vocês. Por isso que eu não vos digo que estou cansado, pá, não levem a mal, mas também não se sintam a ir abaixo com a minha energia. Tive uma semana cansativa, porque pronto, é aquela fase, toda a gente que estudou numa universidade sabe que janeiro, meio de janeiro, é a pior altura de sempre para um universitário. Porque é janeiro e um bocado de fevereiro no fundo, que é aquela fase de exames. Para além disso, acabaram algumas restrições do Covid, também já estou a voltar a trabalhar. Alguns de vocês sabem que eu também trabalho num bar noturno e depois isso às vezes, pá, troca de horários é uma coisa que come o meu cérebro de uma maneira que eu não sei explicar, porque acordar uns dias às 9h30 da manhã e outros dias acordar às 5 ou 4 da tarde, malta, vocês têm que perceber que isso é impensável. Se vocês puderem, não façam esses horários a vocês próprios, porque eu faço e muitas vezes lido com a consequência deles mesmos, que é a falta de energia. Um, Hoje, como eu já disse, deve-se apenas ao facto de eu de estar a jogar futebol. Vou tentar fechar este podcast com um bocadinho mais de energia. Arrebita! Fiquem comigo até ao final. E resumindo, obrigado a todos que me enviaram mensagens. Digam-me se melhoraram algumas coisas que vocês tinham dito neste episódio. Epá, e vemo-nos para o próximo episódio, meu. É mesmo assim. Maltinha, grande abraço, obrigado a todos e fui!